Muito bom dia, irmãos da nossa querida IPCA. Nós estamos hoje no nosso dia 233 de Maratona Bíblica. E o capítulo que iremos estudar hoje é o capítulo 14 do Evangelho de João. Antes de entrar nesse capítulo, eu quero apenas falar para você que o capítulo 14 até o capítulo 17 compõe um bloco onde nós vamos encontrar as últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos. Apenas para você entender o que eu quero te dizer, Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, ele tem um destaque especial ao Sermão do Monte. É um bloco de ensino de Jesus Cristo para os seus seguidores. Após a grande ceia, ou até mesmo, durante a grande ceia e após a grande ceia, nós vamos ver Jesus Cristo tendo a última oportunidade de estar presente com seus discípulos e ensiná-los. É justamente o bloco que compõe o capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João. Esse bloco nós vamos encontrar então a última oportunidade ou as últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos. Então atente aí na sua Bíblia, acompanhe comigo aí, que o capítulo 14, ele começa no versículo 2 ao versículo 3, o Senhor fazendo uma promessa de que ele logo no futuro iria se reencontrar com seus discípulos. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou ter que partir, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que voltar para o meu Pai, mas não turbe o vosso coração, não precisem ficar tristes, não precisam ficar desanimados, porque eu estou indo para preparar lugar para vocês. E no versículo 3 ele vai falar: mas logo, assim que preparar os lugares para vocês, eu volto para ter vocês comigo para sempre. E essa promessa de Jesus tinha como objetivo claro, que era confortar, consolar, animar os seus discípulos. Só que nós temos a história, no capítulo 14, nós temos o Tomé. Tomé é aquele homem que só acreditava vendo. E tanto ele quanto Filipe não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer com as suas palavras. O Senhor, então, aproveita mais uma vez essa oportunidade, e aí nós vamos ver que dos versículos 10 até o versículo 12, ele vai, versículo 15, ele vai reafirmar a sua unidade com o Pai. A partir do versículo 16, o enfoque do Senhor aqui passa a ser sobre aquele que ele iria enviar para continuar a sua missão, podemos assim dizer. O Senhor veio com o propósito de morrer na cruz. E ele iria morrer na cruz. Mas ele iria enviar alguém que iria aplicar o plano redentivo, ou plano redentor, no coração do homem. Esse era o ajudador. Ele diz no versículo 16 que ele enviaria o ajudador. No grego, essa palavra ajudador é a palavra paracleto. Essa palavra paracleto pode ser traduzida como advogado, ajudador, consolador. Mas não é nem em si o significado que nos interessa, mas sim para o que ele aponta, a missão que ele tem. E o Senhor então está dizendo que enviaria alguém que teria a missão de defender, interceder, aconselhar, consolar cada um dos seus discípulos. No versículo 17, o Senhor vai apresentar esse ajudador como o Espírito da Verdade. E nós podemos então, em cima desses dois versículos, tirar pelo menos algumas características aí, ou características do Espírito Santo. Primeiro ele fala que o Espírito Santo, o ajudador, ele seria presença permanente nos seus seguidores. O versículo 15 ele vai falar com isso: olha, a fim de que esse consolador ou ajudador esteja com vocês para sempre. Esse ajudador também, ou esse consolador, ele seria exclusivo dos seguidores fiéis de Jesus Cristo, visto que o mundo não poderia conhecê-lo, como ele nos descreve aí no versículo 17. E mais do que isso, esse Espírito Santo, este Consolador, ele estaria dentro dos seguidores de Jesus Cristo para sempre. Quando chegamos lá no versículo de número
26. Repare aí o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor está falando que a função do Espírito Santo não é apenas consolar e confortar os seguidores do Senhor, mas ele também tem como função, vamos dizer assim, como posso dizer, melhor explicar, ele tem como função aplicar as palavras dele no coração do crente e fazer com que o crente não apenas lembre as palavras ditas por Jesus, mas que o crente também tenha condições de colocá-las em prática. Quando chegamos, então, nesse capítulo, uma coisa que fica muito, mas muito claro, é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade porque o Senhor, ele vai falar de Deus Pai, ele vai falar de Deus Filho e ele vai falar do Espírito Santo, de Deus Espírito. E compreenda que para a mente do judeu, que só tinha como objeto de adoração, só tinha como foco, para ele o único que merecia toda a honra e toda a glória era apenas Jeová, para ele ouvir a ideia de que Jesus era um com o Pai, era algo totalmente inconcebível. Por isso que o ensino de Jesus por muitas vezes foi taxado de blasfêmia, de mentira. Para nós, porém, deve restar apenas a compreensão da doutrina da Trindade, com Deus se revelando a nós pela vida e obra de seu Filho unigênito, e o Espírito Santo, irmãos, como sua presença permanente conosco, como ensinador, como consolador e como defensor. Eu quero apenas terminar falando para você que a ideia do Deus Trino, ela está claramente apresentada e definida no capítulo 14. Nos versículos 15 a 17, o Espírito Santo é apresentado. Nos versículos 18 a 22, o continuado ministério do Deus Filho é relembrado. E nos versículos 23 e 24 é nos mostrado a revelação do amor de Deus pelos fiéis. Eu quero concluir então dizendo para você como é bom saber que esse Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nunca nos abandona. O Senhor mesmo, perto de partir, ele não deixou órfão e abandonado os seus discípulos. Como é bom saber que nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos dirige, que guia os nossos passos. E mais do que isso, é saber que o Espírito Santo é presença permanente, constante e duradoura nos nossos corações. Oremos a Deus com o coração agradecido por termos um Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que desde a eternidade nos amou. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por saber que temos um Deus que cuida de nós. Obrigado porque Deus Pai nos amou na eternidade. Deus Filho morreu na cruz para nos salvar. E Deus Espírito Santo aplica a obra da redenção nos nossos corações. Somos gratos a Ti pela Tua obra redentora nas nossas vidas, Senhor. E louvamos ao Senhor, porque sabemos que se somos do Senhor, não é porque merecemos, mas é porque o Teu incondicional e gracioso amor foi derramado sobre nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. It's all about Jesus. It's all about the way He changed our lives. It's all about